Olá pessoal, aqui é o Sentinela e hoje eu vou mostrar para vocês algo muito importante chamado de a hipnose de Satanás. Ele utilizou isso com Eva e está usando nos seres humanos hoje, até hoje, com muito sucesso. Mais de 95% da população mundial não tem ideia que isso acontece e como isso funciona. Pois bem, desde a criação do mundo e até mesmo quando ele ainda estava no céu, Satanás criou um teatro, uma hipnose em massa entre os anjos, uma grande ilusão para enganar os descuidados que se deixaram entrar nessa hipnose que ele criou. Uma metodologia muito bem elaborada, mas ao mesmo tempo bem nítida para aqueles que prestam atenção e conhecem a lei de Deus. Ele criou um show de cartas marcadas, dois lados que são supostamente opostos entre si, mas que na realidade são controlados por ele por trás das cortinas. Um show de espelhos, uma grande ilusão de realidade. Abra comigo sua Bíblia em Gênesis, capítulo 3, entre o versículo 1 ao 4, e a gente vai estudar um pouquinho sobre isso. Pegue seu papel e sua caneta para anotar tudo que eu vou mostrar aqui para você. E se for necessário, ouça esse áudio novamente, ok? Então, Gênesis 3, versículo 1. Vejamos algo muito interessante aqui. Versículo 1. Ora, a serpente, presta bem atenção, era a mais astuta dos animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis da árvore, de toda a árvore do jardim? Muito, muito interessante. Amigo, todos os animais que Deus fez eram lindos e espertos, mas a serpente, que não era como a conhecemos hoje, ela era linda e também astuta. Preste bem atenção nessa palavra. Ela é a chave desse tema. Ela é o veículo que Satanás usou para a sua hipnose, ok? Fique atento. O que significa a palavra astuto? Na verdade, no original hebraico dessa palavra, e até mesmo na Bíblia, versão King James, a palavra correta seria sutil, não astuta, sutil, ok? O que é simplesmente fenomenal. Eu vou lhe mostrar, eu vou explicar o porquê. Quem foi que decidiu que justamente a serpente, que era um animal lindo, dourado e voador, como o próprio espírito de profecia claramente mostra, quem foi que decidiu que esse animal era o mais sutil de todos os animais que Deus tinha criado? Quem foi que decidiu isso? Deus criou milhares de animais lindos no mundo. Quem então decidiu que justamente a serpente voadora e dourada seria o animal mais sutil que o Senhor tinha criado? Quem foi? Quem decidiu isso? Pense, meu amigo, pense. Amigo, quem decidiu isso foi Eva. Isso mesmo, Eva. Desde a primeira vez que ela viu uma serpente voando pelo jardim, muito antes dela aparecer na árvore do conhecimento do bem e do mal, Eva ficou encantada com aquele animal, com aquela serpente. Ela ia atrás dela sempre que ela aparecia voando pelo Éden. Ela fazia carinho na serpente. A serpente era um animal de estimação de Eva. Era como se fosse isso. Muito querido, muito próximo dela. Como nós temos nossos bichinhos de estimação hoje, e para muitos esses bichinhos são até como filhos, não é verdade? Ela tinha uma conexão especial com a serpente. E preste bem atenção agora, foi exatamente por isso que Satanás escolheu a serpente para ser sua médium, para ser seu fantoche, usando a serpente para se aproximar de Eva. Você está entendendo? Satanás sabia que não poderia simplesmente aparecer e falar que era Satanás para Eva. Ele sabia que Jesus e os anjos já haviam alertado Adão e Eva sobre a sua existência e que ele iria tentar eles em breve a se rebelarem contra a lei de Deus. Satanás, então, sabendo disso, escolheu o animal mais astuto, mais sutil de todos os animais que existiam no Éden, para usá-lo como seu instrumento de engano e destruição. Agora, o que significa a palavra sutil? O que significa? O dicionário mostra que sutil é algo que passa desapercebido pela maioria. Vou repetir. Sutil é algo que passa desapercebido pela maioria. Você está entendendo até aqui? Satanás escolhe a serpente porque sabe que era o animal mais sutil do Éden para Eva. Era como se fosse o pet de Eva. Era como se fosse o bichinho de estimação de Eva. Ele era muito amado e admirado por Eva. Você está entendendo? Seria
muito mais fácil usar um animalzinho que Eva admirava para enganá-la, do, do que ele mesmo simplesmente aparecer e ser reconhecido logo de cara por Eva. Entendeu a metodologia da hipnose de Satanás? Preste atenção, preste bastante atenção, pois essa mesma metodologia está sendo usada nos dias de hoje, nos nossos dias. Eu vou lhe mostrar como ela está sendo usada e você vai ficar assombrado com a sutileza desse engano. Isso mesmo, a sutileza desse engano. Vamos ler o versículo novamente. Versículo 1. Ora, a serpente era a mais sutil de todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Veja que interessante. O animal que Eva mais admirava, que era como se fosse o seu pet, seu bichinho de estimação, que tinha uma conexão especial com ela, que não parecia nada com o que Jesus tinha alertado sobre Satanás. Satanás era um ser terrível, mentiroso, e ela saberia muito bem identificá-lo. Se ele se aproximasse dela, mas quando aquele animalzinho que ela gostava tanto começou a falar com ela, ela nunca imaginou que aquilo era Satanás. Pois aquele bichinho era admirado por ela, Ela gostava dele. Então ele faz uma pergunta honesta para ela. Parecia algo sincero, para chamar a sua atenção, para fazer ela se aproximar ainda mais dele. O bichinho amável, lindo, sutil, que nunca seria capaz de trazer mal nenhum a ela. Um bichinho que ela confiava plenamente e que ela já tinha um relacionamento com ele já fazia algum tempo. Esse bichinho sutil, vocês estão entendendo? Sutil, que passa desapercebido, simplesmente abre a boca e faz uma pequena pergunta para ela. É assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Versículo 2. E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Veja que Eva não sai correndo de medo por ter acabado de ouvir um animal falando, mas ela não somente fica, como também responde àquele animal como se estivesse falando com um amigo, que queria entender sobre o tema de forma honesta. Você está entendendo a situação aqui? Então, quando Satanás percebeu que estabeleceu um relacionamento de confiança, quando ele percebeu que tinha hipnotizado Eva de tal forma que ela não tinha percebido que quem estava falando com ela era ele, disfarçado de algo que ela amava, finalmente, então, e somente então, ele puxa o anzol, aciona a armadilha, dizendo, versículo 4: então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis. Impressionante. Enfim, nós sabemos o resultado dessa conversa enganosa e hipnótica que Satanás teve com Eva. Nós sabemos todo o resultado do que aconteceu ali. O Espírito de Profecia confirma alguns detalhes que acabei de falar para vocês, que são muito interessantes. Em Cartas e Manuscritos, volume 15, carta 91 de 1900, diz o seguinte: no Éden, Satanás usou a serpente como instrumento. Hoje, ele usa os membros da família humana. Muito interessante. Quem são esses membros da família humana? São todas as pessoas que passam de forma sutil na sua vida. São os cantores famosos, os artistas, são os políticos, são qualquer pessoa que você admira, que você considera como seu amigo, como uma pessoa que nunca traria algo de ruim para você ou que nunca iria te fazer nenhum mal. Essa pessoa é a pessoa sutil. Ele usa os membros da família humana, esforçando-se por meio de todo tipo de astúcia. O que é astúcia? Sutileza, passar desapercebido e engano para criar obstáculos no caminho da justiça. Muito interessante. E no livro A História da Redenção, página 32 e 33, diz o seguinte: Satanás assumiu a forma da serpente, assumiu a forma de serpente e entrou no Éden. A serpente era uma bela criatura com asas, e quando voava pelos ares apresentava uma aparência brilhante, parecendo ouro polido. Ela não andava sobre o chão, ela ia de uma árvore a outra pelo ar e comia frutos, como o homem. Satanás entrou na serpente e tomou sua forma, e tomou a sua posição na árvore do conhecimento e começou vagarosamente a comer do fruto.
Eva tinha sabedoria e força suficientes para discernir o mal e resistir-lhe. Os anjos já haviam-na advertido sobre muitos detalhes. Eva logo se achou a contemplar com um misto de curiosidade e admiração a árvore proibida. Era então a oportunidade de Satanás. Dirigiu-se a ela como se fosse capaz de adivinhar os seus pensamentos. É assim que Deus disse: Não comereis de toda a árvore do jardim? Assim, com palavras suaves e aprazíveis, e com voz musical, dirigiu-se à maravilhada Eva. Ela se sobressaltou ao ouvir uma serpente falar. Eva exaltava, presta atenção, a sua beleza, a beleza de quem? Da serpente, e excessivo encanto, ela ficava encantada com aquele animalzinho. O que não lhe desagradava, ela gostava muito da serpente, antes mesmo daquele animalzinho tentá-la, sendo o Satanás usando ela como médium, ok? Mas Eva estava espantada, pois sabia que Deus não tinha conferido à serpente o poder da fala. A curiosidade de Eva aumentou. Uma vez de escapar do local, em vez de escapar do local, ficou ouvindo a serpente falar. Não ocorreu à sua mente que este pudesse ser o inimigo decaído, presta atenção, usando a serpente como médium. Era Satanás quem falava, não a serpente. Eva estava encantada, lisonjeada, enfatuada. Tivesse encontrado uma personagem autoritária, possuindo uma forma semelhante à dos anjos, e a eles se parecendo, e teria ela se colocado em guarda. Você entendeu o que aconteceu aqui? Eva viu aquela serpente e nunca imaginou que seria Satanás. Satanás, de forma muito astuta, muito sutil, para se passar desapercebido, veja, sutileza, passar desapercebido. Ele usa a serpente que ela admirava muito, e usou ela como a sua médium, para que ela ouvisse a sua voz e caísse na sua armadilha. Exatamente como acontece hoje. Satanás usa médiums hoje, de forma sutil, que você acredite nesses médiums, que você acredite nessas pessoas, sejam elas cantores, sejam elas artistas, celebridades, políticos e inclusive pastores. Pastores que se dizem cristãos, servos de Deus, que abrem a boca e falam exatamente aquilo que Satanás coloca em suas mentes e corações, como médium. E você não sabe, não tem nem ideia que é Satanás, por quê? Porque quando você olha para aquela pessoa, ela para você é uma pessoa de Deus, uma pessoa de bem, uma pessoa que quer o seu bem, e só isso. E você cai na armadilha dela, porque Satanás usou o seu instrumento de sutileza, de astúcia, ok? Resumindo, Satanás não poderia aparecer como Satanás para enganar. Ele precisava de um médium, de um porta-voz, que tinha uma aparência de inocência, de algo vindo de Deus, de algo bom, algo sutil, que passasse desapercebido, para conseguir enganar a humanidade. Pois os anjos e Jesus já tinham explicado para Eva e mostrado o quão terrível e mentiroso Satanás era. Ela já estava atenta. Ele precisava usar a sutileza para enganá-la. E foi muito bem sucedido lá. E é bem sucedido até hoje, como iremos ver agora. Como então essa sutileza é usada hoje? Exatamente da mesma forma. Quando nascemos, nos é apresentado o bem e o mal. Mas a hipnose da sutileza está na elaboração de uma realidade que Satanás criou ao nosso redor. Ele apresenta o mal e a si mesmo como uma figura monstruosa, desfigurada, meio humano, meio animal, meio homem, meio bode, com chifres, cascos e etc. Esse é o mal descarado, o mal fantasiado, forçado e teatral, que muitas pessoas seguem e acreditam nessa filosofia chamada satanismo. Um mal tão descarado, sombrio e doente que poucos se interessam em se envolver. Somente as pessoas com problemas mentais e problemas espirituais sérios se envolvem com essa filosofia de vida. Jovens ociosos, revoltadinhos, jovens que mexem com bruxaria, roqueiros rebeldes e principalmente a esquerda política mundial, que é uma mistura de espiritismo com ateísmo, que nada mais é que um satanismo disfarçado. Esse é o mal teatral, a cortina de fumaça do diabo, que mostra um mal tão exagerado e doente que faz com que a maioria das pessoas tenham isso como um mal verdadeiro e queiram naturalmente se afastar disso.
exatamente como aquele alerta que os anjos tinham dado para Eva se afastar de Satanás no jardim do Éden. Agora, existe também o outro lado, o bem teatral, o bem que Satanás criou e disfarçou de moralidade e cristianismo, um bem que segue a palavra de Deus somente em parte, para que as pessoas que se dizem cristãs se sintam afastadas daquele mal doente e forçado que ele criou no outro extremo, o chamado satanismo. Mas o que as pessoas não sabem é que, por mais que elas não estejam envolvidas com aquele satanismo e com aquele mal descarado e doente, aquela imoralidade terrível que é apresentada em filmes, novelas, internet, elas estão ainda longe de estarem dentro do que Deus espera para o ser humano. E é exatamente essa a hipnose do diabo. Ele lhe apresenta dois caminhos quando nascemos. Um caminho tão satânico e tão doente quanto possível, e um caminho bom o suficiente para lhe fazer se sentir um servo de Deus, quando na realidade você está ainda bem longe de ser considerado um servo de Deus, e ainda está sendo considerado um transgressor diante do Senhor. Esse é o famoso yin e yang, que são conceitos do taoísmo e até mesmo do espiritismo, que expõem a dualidade de tudo o que existe no universo, o bem e o mal, que supostamente precisam coexistir. Isso é uma mentira satânica. Eles só precisam coexistir numa sociedade enganada, onde o bem é somente uma mentira, um jogo de espelhos, uma hipnose, que faz com que as pessoas achem que são boas o suficiente para serem salvas e ficarem tranquilas na situação. Essa é a ordem através do caos, onde os servos de Satanás, nesse mundo, criam um caos tão horrendo e insuportável, justamente para que eles, então, tragam uma solução que lhes convém. Uma engenharia social que envolve economia, política e religião. De um lado, temos o satanismo da esquerda política, algo tão horrendo e imoral que atrai a parte mais imoral e corrupta da sociedade. E do outro lado, temos o luciferianismo da direita política, que com a sua boca supostamente amam a Deus e amam a família, que se dizem cristãos conservadores, mas que, na realidade, não vivem nem de longe de acordo com a vontade de Deus, não vivem de acordo com a palavra de Deus e não obedecem nem mesmo os 10 mandamentos do Senhor, que é a constituição base do universo. Muito menos guardam o santo sábado do Senhor. Você está entendendo como funciona a hipnose do diabo? Ele fala bem baixinho no seu ouvido, assim como falou com Eva. Você não precisa guardar os 10 mandamentos de Êxodo 20. Você não precisa guardar o sábado do Senhor. Ele é somente para os judeus, lhe diz. Fique tranquilo. Continue indo na sua igrejinha, nos domingos, nos sábados, seguindo a Deus do seu jeito. Que tudo vai dar certo para você no final. Você é uma pessoa boa. Jesus sabe, ele te perdoa. Isso mesmo, meu amigo. Ele fala com a mesma voz que usou com Eva e engana mais de 95% da população mundial. Satanás é um doente mental, mas é bem esperto. Ao longo da história, ele criou um mundo paralelo e somos hipnotizados por ele nesse cenário bem elaborado. Quando nascemos nesse mundo, nos é apresentado o bem e o mal. Mas o que poucos sabem é que a referência de bem que Satanás nos propõe não tem nem de longe o padrão do céu. Repetindo aqui mais uma vez, quando o mal nos é apresentado, é mostrado de uma forma tão horrenda e asquerosa, tão baixa e doente, tão revoltante, satânica e monstruosa, que qualquer oposto a isso, mesmo que somente um pouco melhor, se torna algo virtuoso, bondoso, belo e de Deus. Entendeu? Me lembro da minha falecida vozinha, que pouco antes de eu morrer me perguntava: Você acha que eu vou para o céu? E eu lhe respondia com uma pergunta: O que você acha, vó? E ela falava: Eu acho que sim. Eu não roubo, eu não mato, eu não faço mal para os outros. Eu só tomo a minha cervejinha e fumo o meu cigarrinho de vez em quando. Eu acho que sou uma boa pessoa, sim. Que saudade da minha vozinha. Ela morreu com um câncer terrível no fígado. E eu, no seu enterro, segurei a mão dela e pedi: Senhor, tenha misericórdia da minha vozinha. Tenho certeza que o Senhor irá julgá-la com todo o seu amor e justiça. Por isso, que seja feita a sua vontade. Amigo, quantas pessoas pensam assim hoje? Somente porque não matam e não roubam, se acham pessoas bondosas e dignas de entrar no céu. Essa é a hipnose do diabo. Esse é o cenário que ele criou. Vivemos em um mundo sombrio, doente,
profundamente imoral, vendido aos prazeres loucos, um mundo corrupto, mau, violento. Esse é o mundo que Satanás nos apresenta como mau, aonde muitas pessoas odeiam a Deus descaradamente ou simplesmente ignoram a sua existência, como se isso fosse ajudar no seu caso. Esses são aqueles que não aguentam, não seguem nem 1% da palavra de Deus. Esses são os famosos satanistas, os rebeldes, os que representam o mal descarado, aqueles que o mundo chama de liberais. Você conhece os liberais? Mas como o diabo é muito esperto, ele criou uma versão dele de bondade, onde as pessoas seguem 50%, 80%, até mesmo 99% da vontade de Deus. Esses são aqueles que o mundo chama de conservadores. Você conhece os conservadores? É tudo uma ilusão. Aqueles que são a favor da família, da justiça, da liberdade, que supostamente são servos de Deus e prezam pelos bons costumes. Mas o que poucos sabem é que, por mais que isso seja algo muito bom, a grande maioria está bem longe do padrão do bem que Deus pede. Eles se encontram dentro de uma mentira bem elaborada, hipnotizados por um engano. Eles são pessoas com um nível moral melhor do que os satanistas descarados, claro, mas ainda não estão no padrão de Deus. E a grande maioria não quer chegar nesse padrão. E por isso criam desculpas para não chegar lá. Quando um grupo de pessoas encontra seu limite moral bem abaixo do padrão de Deus, ela elabora regras e desculpas do porquê não precisam mais crescer como servos de Deus. E não precisam mais seguir toda a palavra, toda a verdade da palavra de Deus. Esses são aqueles que manipulam a Bíblia, escolhem as partes que vão seguir e as partes que não vão seguir. Esses são os luciferianos. Esses são os rebeldes conscientes. Eles conhecem a verdade, mas não permitem que a verdade os purifique e os mude. Esses são os que ficam em cima do muro, os mornos. Não são nem quentes e nem frios. São Laodiceia, amam o mundo, mas não querem sofrer a condenação eterna. E por isso tentam conciliar o mundo com Deus. E esses, meu amigo, são a maioria esmagadora dos que se acham cristãos hoje. E estão indo aos templos supostamente adorar a Deus e pedir sua bênção. Eles não entendem que quando se rejeita uma parte da verdade, mesmo que essa seja somente 0,1% dela, ele automaticamente não pode mais adorar a Deus. Ele está sendo enganado. Esse é o cenário hipnótico que Satanás criou para nós desde o dia em que nascemos. Por isso, meu amigo, eu vou lhe falar isso com todo carinho. Se você se diz cristão e não guarda os mandamentos do Senhor e tem a fé de Jesus, você está sendo enganado. Se você está indo a uma suposta igreja de Deus que não ensina e nem vive os mandamentos de Jesus, os mandamentos de Deus e a fé de Jesus, você não está indo a uma igreja de Deus. Você está entrando lá e adorando a Satanás. E isso eu lhe falo com muita tristeza, pois eu já fui de quase todas as denominações cristãs que você possa imaginar. Até espírita eu já fui, quando eu era ainda uma criança bem pequenininha. Eu estou falando tudo isso para você porque sei que dificilmente essa informação importante chegaria até você. Por isso, acorde. Satanás, nesse momento da história, está usando de forma poderosa a esquerda e a direita política mundial, como ferramentas de controle e engenharia social. Nessas últimas décadas, ele jogou o mundo na mão da esquerda política mundial, num nível tão alto de promiscuidade e imoralidade, corrupção, violência e guerras, que o mundo não aguenta mais viver assim. E agora, como você já pode ter percebido, Satanás prepara sua outra ferramenta para entrar no cenário mundial, a direita política, um movimento que vem para supostamente devolver a ordem através do caos que foi feito antes, que a esquerda tinha criado e criou já. Mas o que muitos não sabem é que ele controla os dois lados. Os dois lados têm um único objetivo: guiar a população mundial para seus braços, para sua lei, que irá ser contra a lei de Deus. Um mundo que já não segue a lei de Deus há muito tempo, muito menos o sábado do Senhor. E quando for anunciada uma lei dominical ao mundo, uma lei que visa supostamente honrar a Deus, todos, satanistas e luciferianos, esquerda e direita, aceitarão de bom grado essa lei. Algo supostamente tão bom e tão cheio de virtude. Mal sabem eles
que a lei de Deus mostra que devemos guardar o sábado e não o domingo como um dia sagrado. Mas essas pessoas estão sendo enganadas desde pequenas. Não sabem discernir o verdadeiro e o falso. Estão hipnotizadas atrás de um político ou de uma ideologia política, que é apenas uma ilusão, um jogo de espelhos, uma cortina de fumaça, para guiá-las para o abismo final, infelizmente. Não importa se você é um torcedor político fanático, que ama e idolatra o Lula ou o Bolsonaro, o Trump ou o Biden. No final, eles são apenas o animal sutil. Isso mesmo, aquele animal sutil, perfeito, escolhido de forma especial e estratégica, que Satanás escolheu para lhe enganar, exatamente como ele fez com Eva no Éden, e ela não percebeu. Eu, meu amigo, já torci muito para políticos, mas graças ao Senhor Deus, ele me libertou dessa armadilha. Não torço mais para a política ou políticos, justamente porque sei para quem eles trabalham. E qual é o seu real objetivo com todo esse teatro? Eu não tenho nenhuma dúvida do que eu estou falando aqui. Estude e você também entenderá. Agora, pense comigo. Quem é o animal mais sutil escolhido por Satanás para enganar os Estados Unidos hoje? Quem é? Quem? Pense, meu amigo, pense. Aquele que a maioria ama e vê como herói nacional, um salvador. Quem? Eu vou melhorar a pergunta aqui para você. Quem que é o animal mais sutil escolhido por Satanás para enganar o Brasil hoje? Quem? Aqueles que a maioria pensa ser o suposto salvador do Brasil. Quem? Pense, pense. Ele arrasta multidões por onde ele passa. Ele é sutil, passa completamente desapercebido pelas pessoas. Porque as pessoas o amam, nunca vão esperar o mal dele. Você descobriu? Você está entendendo como o engano é exatamente o mesmo do Éden? Pois bem, ele é exatamente o animal sutil que será usado por Satanás para implementar aquilo que ele quer, para jogar a armadilha final. E, inclusive, ele enganaria, se possível fosse, até mesmo os escolhidos. Por isso, acorde urgente. Pare de seguir políticos. Seja de direita ou de esquerda, isso é um teatro do diabo, criado justamente para tirar a sua atenção do que realmente importa. Você precisa acordar dessa hipnose. Você precisa viver uma vida santa diante do Senhor de verdade, se converter de verdade, parar de pecar de verdade. Nenhum político tem o poder nenhum para nos salvar. A maioria das pessoas estão sendo enganadas. É tudo um jogo de fumaça e espelhos. Uma hipnose diabólica coletiva, usando os animais mais sutis do momento, de suas respectivas gerações, pessoas admiradas, famosas, amadas, supostamente confiáveis, para apresentarem sutilmente, sem serem percebidas, mentiras mortais para toda a humanidade. Cada país com seu animal sutil específico, uma figura política ou religiosa que a população do país ama e idolatra. Direita e esquerda são inimigas somente na frente das câmeras. Por trás das câmeras, eles são grandes amigos. Eles sabem que são fantoches. Eles sabem. Eles sentam na mesma mesa. Eles planejam e riem do mundo, caçoam dos seus torcedores fanáticos. Eles sabem que não mandam em nada, em nenhum país. O grande líder mundial é o papado. Sempre foi, controlando tudo, o mundo todo, por trás das cortinas. E isso já acontece há séculos, como perfeitamente mostra o livro O Grande Conflito. Compre e estude esse livro, meu amigo. Ele é maravilhoso, ok? Compre ele. Nele você verá toda a verdade do que aconteceu desde a morte de Jesus na cruz até os dias de hoje e o que está para acontecer ainda. Toda a história que as escolas e igrejas escondem há séculos de você. Há séculos. Os reis sobem e caem. Presidentes são escolhidos e não eleitos. Eles também sobem ao poder e saem, seguindo as ordens claras do papado e a sua agenda. Tudo é um teatro, uma falsa ilusão de liberdade. Somos conduzidos como animais ao abismo. A nossa única esperança não está na direita ou na esquerda, no político X ou Y. Nossa única saída e salvação está em Jesus Cristo, o nosso Salvador, e em obedecer à sua lei de amor e colocar a nossa vida em ordem, urgente, porque estamos muito, mas muito próximos do fim de todas as coisas.
A volta de Jesus é iminente, você acreditando nisso ou não. Essa é a geração que verá a volta de Jesus. A profecia é muito clara sobre isso. Peça agora ajuda do céu e ela será enviada. Obedeça aos 10 mandamentos. Essa é a constituição do universo. Se converta de verdade, seja fiel até a morte, e assim, e só assim, você receberá a coroa da vida. Até a próxima.